Olha, aqui no estúdio comigo tem o nosso convidado, Rinaldo Oliveira. Ele é jornalista e criador do site sonoticiaboa.com.br. Olha aí, já fica a propaganda. Rinaldo, respondendo uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele mandou o nome. É o Caio, ele é aqui de Brasília. Ele indaga, dá muito trabalho encontrar notícias boas hoje em dia? Resposta com você agora. Tá certo, boa noite a todos, obrigado pela pergunta, Caio. Olha, dá sim, Basília, porque se você entrar em qualquer site, se você assistir qualquer telejornal, se você ouvir emissoras de rádio, de uma forma geral, você vai perceber que mais de 90% das notícias são ruins. Então, para você achar, aí depois no momento que você acha, você ainda vai checar para ver se aquilo é verdade, porque é um princípio básico do jornalismo. E o sonoticiaboa.com.br, a gente segue esse princípio. Não é porque a notícia é boa que a gente vai dar qualquer coisa, não é? Uhum. Então, a gente vai atrás, a gente checa a informação. Então, é muito mais difícil você produzir a notícia boa do que a notícia ruim. Tanto é que tem muita notícia ruim por aí, né? E entrando aqui no site, Só Notícia Boa, vocês têm editorias de notícias positivas. Pois Isso é possível, né? Porque todo mundo entende assim, vai falar de notícia positiva, lá vem aquele quadro de autoestima. Não é só isso, né? Na verdade, tem até outros portais que tentam fazer alguma coisa semelhante, mas eles não fazem o jornalismo como a gente faz. Por quê? Eu, como você sabe, eu tenho 30 anos de jornalismo. Eu trabalhei nas maiores emissoras, em todas as grandes emissoras de TV, trabalhei, e comecei na CBN. Eu trabalhei 6 anos no início da minha carreira na CBN. Então, quer dizer, eu sempre trabalhei com hard news, como a gente fala, que é a notícia que está quente, que está acontecendo agora, né? Factual. O factual, como a gente fala. E por isso, eu decidi fazer uma espécie de G1. O Só Notícia Boa é uma espécie de G1, só que do bem. Não que o G1 seja do mal. Enfim, mas assim, a gente tem editoria de Brasil, mundo, entretenimento, boas ações, educação, saúde. A gente fala de tudo, só que bom, a notícia boa. E aí as pessoas me perguntam, mas como que você sabe o que é bom? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. E aí minha resposta é o seguinte, a gente olha para a notícia, a gente lê a notícia e a gente se pergunta, essa notícia, ela faria ou faz bem para a maioria das pessoas? Se a resposta for sim, essa notícia faz bem para a maioria das pessoas, ela é notícia boa e ela entra no sonoticiaboa.com.br. E de onde nasceu essa ideia? O Só Notícia Boa nasceu de uma dor de estômago. Olha aí. Nasceu de uma doença. Pois é, nasceu de uma dor de estômago. Eu apresentava um telejornal aqui em Brasília, numa emissora de TV. E aí eu comecei, logo no começo, né? Meus primeiros meses, eu tive uma dor de estômago incrível, assim, daquelas bem horrorosas, que você tem que ficar apertando a barriga, sabe, de tanta dor. Fui ao médico e, para encurtar a história, ele falou, olha, seu problema não é físico, seu problema é psicológico, você está somatizando, tem alguma coisa errada na sua vida. E começamos a bater papo, foi um médico super legal, e a gente chegou à conclusão de que aquele tipo de jornalismo sangrento que eu fazia, que eu ficava lá meia hora falando só, morreu, matou, estuprou, não sei o quê, tragédia, aquilo estava fazendo mal para mim. Ele falou, você tem que fazer alguma coisa para equilibrar essa energia. E foi aí que eu tive a ideia de fazer um pequeno blog. Eu fiz um pequeno blog para falar de coisas legais, a coisa começou a dar certo, as pessoas começaram a gostar, e aí eu falei, caramba, eu quero fazer uma coisa maior, eu quero fazer um portal, porque eu tenho assim, desculpe quem tem blog aqui, mas o blog é uma coisa que me incomoda, porque é uma tripa, né? Você vê uma notícia e joga para cima, vê outra notícia. Eu queria que as pessoas, quando abrissem a minha página, que elas vissem muitas notícias boas, porque tem muita notícia boa. Só a gente deu esse ano, agora em 2017, mais de 1.600. Não é pouco. Mais de 1.600 notícias boas. Eu até poderia ter dado mais se eu tivesse uma equipe maior, mas eu não tenho. Uhum. Enfim, e aí foi essa história que aconteceu. Aí um dia eu cheguei em casa, eu não tinha o nome do site. Eu não sabia qual nome dar para ele. Aí eu cheguei em casa e comentei com a Andréia, minha esposa. Falei, Andréia, a gente deu uma matéria legal, uma notícia boa hoje lá no telejornal. Você assistiu? Ela me falou, a gente não assiste o seu telejornal. Eita. Eu falei, como? Ela falou, não, a gente não assiste. A Lorena, na época minha filha tinha 10 anos, a Lorena não quer assistir o seu jornal. Eu falei, mas por quê? Fui falar com ela. Filha, você não ama o papai? Tanta criança queria ter um pai apresentador de televisão, todo bonito lá na bancada, né? Boa noite, aquela coisa toda, né? É um orgulho, né? Ela falou, papai, eu te amo.
Só que o seu jornal, abre aspas, só dá notícia de gente que morre, que mata, que maltrata criança e maltrata cachorrinho. E eu gosto só de notícia boa. Então, durante um tempo, você dividiu a sua rotina, né? Entre a notícia ruim e a notícia boa. Exatamente. Nos últimos 6 anos, que a Notícia Boa já está com 6 anos, nos últimos 6 anos eu trabalhei na imprensa normal, né? Na imprensa aberta, digamos assim, e fui brincando. Só a Notícia Boa, ele era uma brincadeira para o meu estômago. Mas só que tanta gente, eu acho que tinha dor de estômago, entre aspas, né? Tinha problema com a notícia ruim, que começou a crescer a audiência de uma forma. A gente chegou a bater 2 milhões de acessos em um mês. É bastante. É bastante. E a gente está presente em 120 países. Tem 120 países. Em 120 países tem gente lendo o Só Notícia Boa. E você se considera uma pessoa bem informada, Rinaldo? Porque, apesar de dedicar boa parte do seu dia às boas notícias, você também está por dentro do noticiário, digamos assim, mais realista, porque o que a gente vive? Uma crise política, uma crise econômica, uma crise de legitimidade até mesmo, né? Até questões morais dentro disso. Você se considera um cara bem informado ou você renegou essa parte do noticiário? Não, hipótese alguma. Muita gente me fala, notícia boa é viver no mundo de Alice, né? O País das Maravilhas. Não, gente, eu sou jornalista. E assim, o que eu defendo? Um povo, Basília, só cresce com educação e informação. Todo tipo de informação. Todo tipo. Você tem que ler tudo o que acontece, você tem que saber tudo o que acontece. E aí quando você tiver cansado de tanta notícia ruim, você sabe, você vai lembrar. A sua cabecinha vai falar, puxa vida, tem um site que tem notícia boa. Aí você vai lá e vai beber da notícia boa também. Você tem que saber as duas coisas, porque existe o bem e existe o mal, existe o positivo e existe o negativo. E dessa mesma forma existe a notícia ruim e a notícia boa. A gente precisa das duas coisas para viver, porque só com notícia ruim as pessoas perdem a esperança. As pessoas ficam tristes. A gente tem casos imensos. Quanta gente está com depressão, quanta gente está com síndrome do pânico, sabe? Assistindo esses jornais sanguinolentos que a gente vê aí nos finais de tarde, sabe? Quer assistir, assiste. Mas aí, quando você estiver cansado, vai lá e lembra que tem um portal para você ver o que está acontecendo de bom. Porque também tem muita coisa boa acontecendo. E onde você encontra essas notícias positivas? Em várias fontes. A gente produz, né? Porque a gente recebe, a gente como a gente chegou a 2 milhões de acessos, a gente tem muitos fãs. E as pessoas, sabe aquela coisa assim, eu quero ver aquela notícia boa que eu vi aqui na minha cidade, que não saiu em rede nacional, eu quero ver aquela notícia, não só notícia boa. Aí as pessoas mandam pra gente. Então, a gente tem notícias que as pessoas mandam, notícias que vêm, que a gente pega nas próprias redes sociais, notícias que vêm das agências de notícias internacionais e nacionais. O nosso processo de trabalho é o mesmo que vocês têm aqui na CBN. É o mesmo que tem no Jornal Nacional, na TV Globo. Você entendeu? A gente busca as informações, a gente faz uma triagem. Depois da triagem, a gente faz a checagem para ver se aquilo é verdade, ou se aquilo é mentira, ou se aquilo é velho. Às vezes a gente recebe uma notícia, uma pessoa manda, notícia de 2 anos atrás, aí a gente não dá. Você entendeu? Então, o processo para você fazer a notícia ruim é o mesmo para fazer a notícia boa. Então vamos destacar aí, Rinaldo, algumas notícias boas de 2017. Vamos sim. Farias, coloca a trilha. Colocar a trilha de chamada de notícias pra gente ouvir. Começando o programa. Então tá bom. E a gente fez a retrospectiva 2017 do Só Notícia Boa. As notícias mais lidas do ano, Basília. E a gente selecionou 100 das mais lidas, das 1.600, a gente selecionou 100 e algumas delas eu vou contar para você agora. Saiu o ranking dos países mais seguros para se viver no mundo. Infelizmente o Brasil não está lá. Mas para quem quer ir embora, eu vou te falar. A Islândia está em primeiro lugar no levantamento da Global Peace Index 2017. Então, o país mais seguro do mundo é a Islândia, seguido pela Nova Zelândia, por Portugal. Tem gente que tem medo de sair do Brasil. Não sei falar outra língua. Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo para se viver. Depois vem Áustria, Dinamarca, a República Tcheca, Eslovênia, Canadá, Suíça, Irlanda e Japão. Próxima. A próxima é 4 cidades brasileiras estão entre as melhores do mundo para se viver. Sabe qual que é a primeira?
Qual? Brasília. Olha. Isso para você que está ouvindo a gente no Brasil inteiro. O Brasil, a gente sabe que por conta da política as pessoas estão com um certo ranço de Brasília. Só que Brasília não é só o que aparece ali no Congresso Nacional, o que aparece na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes. Brasília é muito mais que isso. É um lugar delicioso. Então, das 4 cidades, Brasília é a primeira entre os melhores lugares do mundo para se viver. Isso das 4 cidades brasileiras, hein? Brasília, depois Rio de Janeiro, depois São Paulo e depois Manaus. Olha, você imaginava que Manaus? Não. Nem eu. E esse ranking tem 231 cidades e foi feito pela consultoria Mercer. Legal, né? Teve uma outra notícia que eu fiquei assim, que deu muito acesso, as pessoas curtiram muito. Brasileiros que criaram uma vacina contra o vício em cocaína ganharam um prêmio. Isso é verdade. Cientistas lá de Minas Gerais venceram o prêmio da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, chamado Challenge. A equipe chama PharmaView. Essa equipe, chamada PharmaView, criou uma vacina contra a dependência química em cocaína e crack. Coisa brasileira. É notícia boa ou não é, Basília? Com certeza. E essa vacina, ela vai começar agora em 2018 a ser testada em humanos. Sensacional. Essa da vacina a gente informou aqui na CBN também, porque a gente também tem um bloco de notícias positivas, né? Eu ouço sempre no Jornal da CBN, segunda edição, com o Nonato. Exatamente, com o Nonato. Com o Nonato, meu grande amigo. Trabalhei com ele no comecinho da carreira lá em São Paulo, na CBN. Ele conhece também de notícia boa. É verdade. Olha, tem uma outra aqui, se você... Posso? Pode. Um estudo comprova que o magnésio, sabe magnésio? Aquele pozinho, magnésio, e combate a depressão e a ansiedade. As pessoas estão gastando rios de dinheiro com remédios aí alopáticos, né? Cientistas da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, descobriram que o magnésio combate a inflamação que está ligada à condição da saúde mental, quer dizer, a inflamação que provoca esse problema na cabeça e eles descobriram que uma dose diária de magnésio melhora os sintomas sem causar efeitos colaterais. Então, tem muita gente boa trabalhando, Basília, para melhorar a nossa vida, para melhorar o mundo, para melhorar o planeta. E esses cientistas a gente tem que aplaudir, né? Eles trabalham diariamente, só que poucas vezes eles aparecem na mídia. E qual a notícia boa de hoje? Olha, hoje tem uma notícia que está bombando, porque eu percebo assim que tem muita gente que tem sede de estudar, e principalmente estudar fora do Brasil. E a Dinamarca abriu bolsas de estudo de graça para brasileiros. Não, ressalta isso mais. A Dinamarca abriu bolsas de estudo de graça para brasileiros. Essa é a notícia principal do Só Notícia Boa, que eu estou abrindo aqui no computador. A história aqui é o seguinte: é uma chance, claro, para a gente começar, para as pessoas começarem em 2018 bem, né? Estudando fora, de graça, na Dinamarca, que é um dos países mais felizes do mundo, não é? E o governo lá do país escandinavo está oferecendo bolsas de estudo para brasileiros por meio de um programa chamado Danish Government Scholarships. Tá? Podem participar estudantes de mestrado e de PhD. Além disso, tem vaga para alunos de graduação que estudem língua e cultura do país nórdico, as pessoas que já estão estudando a situação dele, e esse curso, ele tem duração mínima de 2 anos. Imagina você ficar 2 anos de graça lá. É sensacional. As pessoas curtem muito isso, viu, Basília? Eu estou sentindo o brasileiro muito sem esperança. Eu acho que essa crise política que abateu o Brasil nos últimos anos fez as pessoas ficarem descrentes do nosso país. Eu lembro quando eu era pequeno, as pessoas adoravam andar com a bandeira do Brasil, Ayrton Senna, cantar o hino nacional. A gente tinha um orgulho desse país. E parece que as pessoas perderam um pouco, sabe? Elas estão tão desanimadas, tão desacreditadas nesses governos que vem passando por aí, que muita gente Você viu quanta gente está indo embora do Brasil? E a boa notícia, ela mostra oportunidades, né? Essa que você destacou tem muito a ver com a área de educação. A pessoa pode ver um caminho aí da felicidade saindo do país, mas eu acho importante também a gente ressaltar as notícias de como é bom viver no Brasil, que tem um lado positivo também. Como encontrar essa felicidade aqui, em casa. Olha aqui, olha outras notícias do Brasil. Primeira, a idade para você sacar o dinheiro do PIS/PASEP caiu para 60 anos. Era de 70 anos. Isso é um trabalho do novo governo. Essa notícia eu vou puxar a sardinha aqui. Eu mesma noticiei. Você mesma deu aqui na CBN. Porque era de 70 anos, o governo
derrubou para uma idade intermediária, ali uns 65 anos. Isso. E agora é de caiu 60. para 60, né? Eu achei muito legal, mesmo porque vai movimentar a economia, né? À medida que o governo libera dinheiro, as pessoas recebem, pagam contas, enfim, pagam dívidas, poupam, passeiam, enfim, você movimenta a economia. A outra notícia legal, o Brasil zerou imposto de importação de 5.000 produtos. Eu não vi isso em lugar nenhum. Você entendeu? São notícias que são legais, que a gente tem que saber também, não é? Isso aqui vai movimentar também bastante a economia, porque são produtos de várias áreas. E qual o retorno que você tem do público, né? Dos internautas e até das pessoas que você encontra na rua e que de alguma forma sabem que você é uma pessoa que veicula essas informações pensando na positividade. Qual o retorno que você tem? Basília, eu já tinha um carinho das pessoas quando eu apresentava o jornal das 7h da noite que dava sangue. Hoje é sensacional. Eu passo no Parque da Cidade aqui em Brasília, de repente alguém fala: qual que é a notícia boa de hoje? Você entendeu? Assim, eu consegui migrar o público. As pessoas que me assistiam na TV, elas perceberam que eu não estava mais no ar e começaram a me procurar e encontraram só notícia boa. E assim, e é muito legal, o retorno é uma coisa que te deixa muito feliz e te impulsiona a continuar esse trabalho, você entendeu? As pessoas me escrevem e falam, muita gente descobre a gente ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, dos amigos, né? As pessoas vão compartilhando, ou pelo próprio Google. Outro dia um rapaz me escreveu dizendo que ele estava assistindo a televisão dele, a Smart TV, e ele estava no YouTube. Só que ele estava muito mal, eu tenho a impressão que ele tinha depressão. Aí ele escreveu lá, quero notícia boa. E apareceu o canal Só Notícia Boa, porque o portal Só Notícia Boa, hoje ele não é mais só texto. Tem áudio, vídeo e texto, né? Então a gente tem o canal Só Notícia Boa, com matérias no YouTube, programas no YouTube. A gente tem o podcast para a pessoa ouvir, pegar o celularzinho dela enquanto ela está correndo lá, tal. Ela pode ouvir notícia boa e ela pode ler aqui no portal. Aí esse rapaz me escreveu dizendo o seguinte: eu estava aqui procurando alguma coisa, estava precisando de alguma coisa boa e eu encontrei o canal de vocês aqui no YouTube e eu já assisti 3 programas e graças a vocês hoje eu vou conseguir tirar o pé da cama. Olha, para encerrar essa entrevista sobre notícia boa, eu trouxe aqui notícia boa para você, Rinaldo. É mesmo? Por favor, surpresa. E é surpresa mesmo, porque essa você não está esperando. Vamos lá. A gente começa com a participação de uma pessoa especial na sua vida e que escreve notícias com você, a Andréa Facina, sua esposa. Aquilo que a gente parece ser uma coisa horrível, porque trabalhar com família, às vezes você tem que dizer as coisas de forma bem clara, honesta, etc. Mas é muito pelo contrário, a gente se sente feliz porque a gente sabe o que o outro está pensando, a gente vibra na mesma sintonia, a gente gosta do que a gente faz e mais do que nunca, ninguém é maltratado. Quando a gente tem que esclarecer uma coisa de forma muito bacana, é aquilo que todo jornalista gostaria de sentir, que é ter honestidade no que a gente fala. Ninguém quer puxar o tapete de ninguém, é sempre uma coisa muito aberta. E eu nunca imaginei que ia ter essa sensação. Rinaldo me proporcionou isso, porque o fato dele gostar de uma coisa, e a gente sempre fez projetos juntos, incluindo a CBN, né, que foi um projeto em que a gente acreditou junto com uma equipe maravilhosa e que existe até hoje. Da mesma forma, eu Só Notícia Boa nasceu de uma forma inspiradora, que me inspira cada vez que eu faço, e quando eu tô triste, quando eu escrevo na minha própria casa, com o café que eu faço, com as coisas maravilhosas, com o mato, com os animais que a gente cria, com a filha que a gente tem, se torna muito, muito, muito melhor. Então é isso que eu penso de fazer o Só Notícia Boa, de escrever o Só Notícia Boa, de ter o Só Notícia Boa, de ser o Só Notícia Boa, e espero que ele seja muito grande, e essa é a torcida que a gente tem, porque todos os nossos projetos deram certo. Espero que Só Notícia Boa cresça e que traga essa sensação para outros amigos jornalistas e outras pessoas inspiradas, outros jovens inspirados, né? É isso que a gente espera para o futuro, e é isso que eu também agradeço muito ao Rinaldo por dar essa inspiração para a gente, ter essa oportunidade. Então, gratidão.
Você conseguiu convencer a Andréa Facina, que é jornalista também, a entrar nesse projeto com você. Foi difícil? Não, na verdade não, Basília, pelo seguinte. A gente... vou ser muito realista. A gente que trabalha na imprensa aberta, a gente sofre muito. Eu dou esse espaço para todo mundo que trabalha, que está ouvindo, para saber disso. Porque as pessoas não têm noção do que é você largar a sua família para passar o sábado e o domingo de Natal trabalhando. Trabalhar o Réveillon. Meia-noite eu estava ao vivo para fazer a queima de fogos no Réveillon. Minha filha e minha mulher do meu lado. Na rua. Sabe? Assim, o jornalismo, ele te consome muito, né? Você trabalha sábado, domingo, feriado, Natal, Páscoa, Ano Novo. Você não tem folga, porque você se dedica demais a ele. Então, a gente, quando entrou para o Só Notícia Boa, a gente descobriu uma forma de ser feliz. Por quê? Quando você está escrevendo uma notícia bacana, uma notícia legal, você fica feliz de fazer aquilo. Então, a mesma sensação que as pessoas têm quando elas entram no portal, a gente tem quando está escrevendo. Uma sensação de alívio, uma sensação de alegria, uma sensação de felicidade. Porque muita gente pode achar que o jornalista gosta de dar notícia ruim. Não gosta. A gente dá porque é ofício, é a profissão. Eu fui na Fátima Bernardes no ano passado, lá no encontro na TV Globo. Ela me levou exatamente para falar do Só Notícia Boa, e no ar ela falou isso. Ela falou, a gente dá notícia ruim porque tem que dar. Essas coisas acontecem, é verdade. Só que a notícia boa também acontece. E você falou da sua filha que deu nome para o projeto, que hoje é um projeto de família, né? É verdade. A Lorena Facina. Ela prefere o sobrenome da mãe do que o do pai. É, Lorena? Poxa vida, Basília, eu não sei, assim, é porque eu realmente não gostava de ver meu pai no jornal. Eu me sentia mal de ver notícia ruim na TV. Eu precisava de alguma coisa assim pra me pôr pra cima, né? Assim, acho que qualquer criança gosta de ver, sei lá, que salvou em cachorrinho, entendeu? Aí eu falei pro meu pai, poxa, eu não gosto de assistir isso. Então, eu gosto de só notícia boa. E foi isso, entendeu? Inspirou ele. Eu, assim, vejo o site hoje, eu leio o site, eu me sinto bem, entendeu? Eu acho que é inspirador. Todo dia você acordar e ler o Só Notícia Boa. Eu acho que meu pai criou uma coisa, assim, sensacional, entendeu? E é isso. E como eu sou uma parte, assim, pequena, entendeu? Mas de uma ideia gigantesca que ele criou. E é isso. Você não me vai fazer chorar, não, né, Basília? Fim de ano tem essas coisas, né? A Lorena é minha inspiração de vida. Minha filha. Hoje a Lorena tá com quantos anos? Ela tá com 17, acabou de entrar na faculdade. E vai me perguntar o que ela vai fazer na faculdade? Jornalismo. Não é jornalismo! Mas jornalismo é uma belíssima profissão. É verdade, mas é que assim... Sou muito feliz na carreira. É verdade, mas é que assim, ela escolheu algo dela, porque eu tinha muito medo que ela se influenciasse pelo pai e pela mãe, né? E as pessoas falavam, ela tem tudo para ser jornalista. E na verdade ela escolheu medicina veterinária. E eu fiquei muito feliz porque assim, ela seguiu o próprio feeling, né? O próprio sentimento, porque ela vai herdar o Só Notícia Boa, vai ser dela, o dia que eu for embora. Né? E aí de repente ela poderia sentir essa responsabilidade. Mas enfim, um beijo para Lorena, um beijo para André, que nesse momento estão voando aqui para Brasília, estão voltando para cá. E a gente conversou com o jornalista Rinaldo Oliveira, ele que é criador do site Só Notícia Boa, trazendo aí essa corrente de positividade, esses fluidos legais para a gente fechar 2017, sabendo como é a vida de um jornalista que deixou a profissão para escrever junto com a família só sobre notícias boas. E eu trouxe um presentinho aqui para você, porque esse ano foi muito legal pra gente. Obrigada. Eu trouxe aqui a caneca do Só Notícia Boa para você. Obrigada. E a gente lançou a grife Só Notícia Boa. Agora as pessoas, além de ler o Só Notícia Boa, elas podem vestir. Eu mereço o Só Notícia Boa. Muita gente está comprando essa camisa para abrir o ano, sabe? Camisa branca, você não está vendo aqui no rádio, escrito Eu Mereço Só Notícia Boa. É uma camiseta e a caneca estão sendo vendidas pela Candanguice, que é uma empresa aqui de Brasília, que trabalha com empresas que fazem coisas legais aqui na capital federal. Então, é meu presente para você, espero que você tenha um grande ano novo
e todo mundo da CBN, que é uma emissora que eu guardo assim no coração, porque foi aqui que eu dei os primeiros passos, e se não fosse a CBN, não existiria hoje Só Notícia Boa. Obrigada, Rinaldo, com certeza. A gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouco tem mais Repórter CBN.